Graça e paz, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, hoje e todo sempre. A Ele toda a honra, toda a glória para sempre. Meus irmãos, o tema de hoje é um assunto que eu realmente senti um pouco de desconforto para estar fazendo, elaborando esse trabalho aqui, e me coloquei nas mãos do Senhor, me coloquei de joelhos na mão dele, entreguei esse tema a ele, pedi para que, se esse tema realmente fosse levado à frente, que se transformasse num conteúdo, num vídeo a todos vocês, que esse sentimento continuasse sendo alimentado no meu interior. Mas caso isso fosse alguma coisa que não procedia de Deus, que isso fosse retirado. Como após a minha oração, após a reflexão com o Senhor, permaneceu, aqui está então o tema. Eu considero então que o Senhor Deus deseja que eu fale disso, mesmo sendo algo desconfortável para mim, mas algo talvez que eu precise falar. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo, não só hoje, já vem de longas datas, Isso começou desde o século XVIII, XIX, XX, nós estamos trabalhando, isso já vem de tempos, Mas que está nesses últimos tempos, nesse último século, está acontecendo com mais intensidade, com mais fervor, com mais força. Talvez porque o inimigo sabe que o seu dia, que a sua hora está chegando ao fim. Talvez seja isso, meu irmão. Eu acredito que seja isso em nome de Jesus, Eu acredito que seja devido ao tempo que ele está vendo que está por terminar. Então, meus irmãos, eu, nessa semana que passou, assistindo algumas coisas no YouTube, pesquisando, me veio um vídeo que me chamou a atenção. Me chamou a atenção por quê? Porque era um senhor que falava contra Deus, que dizia que Deus não existe. O assunto que estava ali, que Deus não faz parte da nossa realidade, me chamou a atenção. E eu cliquei nesse vídeo e assisti. Para minha infelicidade, porque me trouxe desconforto, mas ao mesmo tempo eu acreditei ser um tema que Deus permitiu, ou talvez colocou na minha frente para que eu pudesse estar falando e comentando com os irmãos, porque isso está difundido na internet, Trata-se então de um vídeo de um escritor com bastante livros no mercado, provavelmente alguém bem intelectual, no assunto. Eu não sei pronunciar corretamente os seus nomes, mas vou citar aqui, meus irmãos, aqui. O nome desse autor de livros, um escritor, é Jan Wall Elam. É um senhor, com certeza, muito conhecimento intelectual, muito conhecimento humano, mas pobre em conhecimento espiritual. Talvez porque ele não creia, nas forças espirituais, ele não crê em algo superior, em algo além da nossa própria carne, além da nossa própria existência, Infelizmente, meus irmãos, isso tem muito hoje aí. Muitas pessoas estudadas, letradas, graduadas, e parece que nesse meio onde tem mais gente letrada, estudadas, realmente acontece muito dessas incredulidades, Infelizmente. Provavelmente, essas pessoas seguem essa linha desse escritor, Ele cita aqui o Nietzsche, que é um filósofo, que nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ele cita aqui o Freud, que nasceu em 1856 e morreu em 1939, é um neurologista e psiquiatra, considerado o pai da psiquiatria, psicanálise, que é alguém que conhece muito o cérebro humano. E esses filósofos, esses psiquiatras, esses homens estudados, eles acreditam que o ser humano tem crenças antigas, alimentadas por culturas, por tradições, e que muitas delas não fazem sentido para o ser humano. Eles acreditam que o ser humano ele tem força interior, ele é um ser que nasceu aqui para criar, para ser alguém, que ele pode tudo, que depois que você morrer não tem mais nada. Ou seja, para eles não faz sentido você acreditar num futuro melhor, num mundo melhor, em algo como descreve a palavra de Deus para todos nós. Isso aqui para eles não faz sentido nenhum. É como a cor dessa minha Bíblia, meu irmão, é uma caixa preta. Eu acredito até que muitos até estudaram alguma coisa aqui, leram, mas as suas vistas não foram abertas por Deus. Porque se eles estudaram essa palavra que está nesse livro preto, poderíamos dizer que até mesmo que é uma caixa preta, que os seus códigos só são decifrados por pessoas que têm a sua mente, os seus olhos abertos espiritualmente por Deus. Só pode ser, meu irmão, porque eles leem isso aqui e eles não conseguem discernir o que a palavra de Deus diz.
e acaba tendo todos esses distúrbios, né? Essa crença que eles têm e que nos acusam, né, de não termos aí, de não sermos pessoas adultas, homens adultos. Eles nos acusam então de ser crianças, pessoas que dependentes de uma força superior. Então, meu irmão, assista esse vídeo um pouquinho. Eu peguei apenas um trecho, só para você entender como que está este mundo, tá? Presta atenção e voltaremos então na palavra de Deus e discutiremos um pouco sobre esses assuntos aí. Possibilidades como as que foram colocadas como premissas da pergunta, me foi endereçada, né? Será que essas consciências que atuam já não fazem em nome de Deus, é Ele que está mandando? Torno a dizer, ainda que seja verdade isso, já seria feio, na minha ótica, da parte de um Deus plenipotenciário, no sentido de ser onisciente, onipresente, perfeito, justo, mandar outros fazerem as coisas, né? Então, assim, nós humanos, a gente dá a vida para defender quem a gente ama, uma ideia. Às vezes a gente dá a vida, se arrisca para defender quem a gente nem conhece. Existem pessoas, heróis e heroínas, que se atiraram em covas de animais para salvar crianças que haviam caído ali, e ela nem conhecia a criança e termina morrendo. Se nós, humanos, feios que somos, conseguimos produzir altruísmo nesse nível, ou seja, atitudes tão belas, mesmo sendo feios, invertendo a pergunta, como é que o mais belo, alguém tão bonito, não consegue produzir nada bonito? Tem que ser outros que ele manda, né? Então, esse é o problema que Freud morreu com ele. Que problema? Então, Freud apontou que essa coisa de nós lidarmos com respostas que nos preenchem o conforto do psiquismo via crença e não via sapiência, nos faz criar um mundo imaginário onde nele tem heróis que a gente cultua, né? E esses heróis aqui estão porque Deus, o super-herói, o maior de todos, mandou esses heróis, né? E esses heróis vêm e criam o que podem criar, vão embora, não voltam mais. E as coisas aqui, séculos 1, 2, 3, 4, a quantidade de pessoas que morreram em nome de Jesus, sem nem saber que estava morrendo. E a questão é, morrer em nome de Jesus, de Maomé, de Alá, qual o sentido disso? Mas... Muito bem, meu irmão, lamentável, né? Lamentável a gente ter que ouvir essas coisas de alguém instruído, alguém com barba branca, um senhor distinto, né? Mas você percebe nesse vídeo que ele chega até a rir quando fala de Deus, né? Ele chama nós de crianças, chama os cristãos do mundo todo de crianças. Ele, na verdade, não apenas critica o cristianismo, os seguidores de Jesus Cristo, os seguidores de Deus, o Criador de todas as coisas, como também critica budistas e outras religiões, né? Muito bem, meu irmão, isso tudo faz parte, está tudo determinado na própria palavra de Deus. Quem estuda a palavra de Deus, as profecias de Daniel, eu confesso que ainda preciso muito conhecimento aqui, preciso que o Senhor me ilumine, preciso estudar mais. Deus deixou a sua palavra aqui, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, para que nós aprendamos. E o Espírito Santo nos dá discernimento da sua palavra, basta que nós sejamos humildes, aceitamos Jesus, que é o nosso Salvador, e aí com isso teremos aí a possibilidade de ter o Espírito Santo dentro de nós, e esse Espírito testifica das coisas que estão escritas aqui. E você tem entendimento claro do que diz a palavra do Senhor. Então, em Daniel, quando fala dos últimos tempos, profecia dele, que pregou, inclusive, o domínio da igreja romana durante mais de 1000 anos, a época da escuridão, onde essa mesma igreja que se diz cristã, que usava um símbolo da cruz no peito, mas que esses homens ditos cristãos ali usavam espadas e saíam perseguindo pessoas que
propagavam Jesus Cristo também, mas de forma diferente. E eu não sei quem estava errado nessa história toda, né? Aqueles que estavam perseguindo e matando, ou aqueles que simplesmente estavam seguindo Jesus, seguindo o seu amor, seguindo os preceitos e os conhecimentos deles. Fato é que essas outras pessoas que não aceitavam a doutrina dessa igreja que dominou durante mais de 1000 anos, né? E que somente pela permissão de Deus, Daniel fala sobre isso, né? Um rei da Europa prendeu um papa, invadiu Roma, prendeu o papa, e aí esse poder foi rompido nessa época, né? E depois que esse poder foi rompido, tudo está escrito na palavra de Deus, surge o iluminismo, surge uma nova era, uma era onde eles atribuem a era do conhecimento, a era do crescimento, a era da filosofia, das artes, e o que moldou tudo que nós estamos vivendo aqui, meu irmão. Toda essa questão depois, né, que surgiu essa revolução, profetizada por Daniel, que esse poder da igreja romana seria quebrado, né? Ele seria ser rompido, porque Deus tem os períodos proféticos dele, né? Então, nesse tempo que aconteceu isso, surge uma nova era, a era do iluminismo, a era das pessoas acreditarem em si mesma e deixarem, então, a crença no Deus superior, no Deus criador, de lado. Eles praticamente desvalorizam, eles praticamente não têm temor mais a Deus. Tudo isso falaremos aqui de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que muitas vezes ele é um profeta também aqui, ele praticamente falou sobre tudo isso a Timóteo, meu irmão. Mas não tem só aqui na parte de Paulo, você encontra isso em todos os livros da palavra de Deus, tá? Mas falaremos aqui sobre o apóstolo Paulo, tá? A segunda carta a Timóteo. Meus irmãos, então você vê que é complicado, né? Você percebe aí que existe uma grande força contra as crenças de Deus. E isso aí tudo está acontecendo justamente porque estamos nos tempos finais, onde a corrupção aumentaria, o amor esfriaria, e tudo isso que nós estamos vendo acontecer, de guerras, rumores de guerra, fortes terremotos, secas e lugares onde tinha muita abundância de água, enchentes demais de um lado, falta do outro, ou seja, muita coisa acontecendo. Muito bem, sabemos que isso aí são fenômenos da natureza, por El Niño, por Laninha, seja o que for, aquecimento do planeta, além do normal, tudo isso gera esses desequilíbrios. Mas tudo acontecendo ao mesmo tempo, meu irmão, guerra, terremotos fortes, né, maremotos, tsunamis, tudo acontecendo ao mesmo tempo, pandemias, como tivemos recentemente, uma grande pandemia global, né? E tem muita coisa que nós nem sabemos ainda, meu irmão, que estão acontecendo. Mas percebemos aí o amor das pessoas esfriando. Então vamos falar sobre isso nesse tema. Começaremos aqui agora, por isso que eu falo para vocês, né? Crer em Deus é infantil e para os fracos? Ou são para aquelas pessoas que estão vendo o que está acontecendo nesse mundo? Vendo e percebendo que somos fracos demais para conseguir resistir a tudo isso que está acontecendo? Que esperança teremos nós nesse mundo se estamos aqui e não temos aí um futuro nos aguardando para as pessoas que são salvas em Cristo Jesus? Então, se não existe Cristo Jesus, se Ele não veio e ressuscitou entre os mortos, então não existe Deus, porque, segundo a palavra de Deus, Jesus Cristo é o caminho, é a ponte que te liga a Deus. Sem Ele você não chega a Deus, sem Ele você não tem salvação. Isso é o que está nessa palavra, meu irmão. Isso é o que está aqui. Então, se você não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você, então, pela palavra de Deus, você nem chegaria ao próprio Criador. Então, se isso tudo não existe, não faz sentido, porque o que estamos fazendo? Então, as pessoas vão se perder, porque não tem motivo para você se resguardar de alguma coisa, não tem motivo porque... Então, você pode entrar aí na corrupção que você quiser, pode se dar bem em cima dos tolos, dos fracos, né? Você pode fazer negócios pensando só no seu interesse. É claro que tudo isso está acontecendo, mas são pessoas ímpias. Não acontece com as pessoas que são verdadeiros discípulos de Jesus. Quando eu falo verdadeiros discípulos de Jesus, nós temos milhares de pessoas pregando a palavra de Deus, milhares de pessoas pregando o nome de Jesus. Mas será que essas pessoas são verdadeiros discípulos do Senhor? Se essas pessoas estão tirando proveito próprio para si mesmos do ensinamento de Jesus Cristo, para seus próprios prazeres carnais,
nós poderemos perceber isso pelos frutos que as pessoas demonstram. Então, essas pessoas não são de Deus, tá, pessoal? Essas pessoas não são seguidores de Cristo. Então, presta atenção, meu irmão, em tudo o que está acontecendo. Principalmente, ore sempre ao Senhor, leia a palavra de Deus, se proste ao Senhor, dedique tempo a Ele, para que você tenha discernimento, para que o Espírito Santo tenha condições de te esclarecer quais são os ensinamentos verdadeiros. Porque mesmo nos ensinamentos da palavra de Deus, nós temos, meus irmãos, muitas coisas distorcidas, infelizmente, tá certo? Então, isso faz parte também, tá? No final dos tempos, tudo isso iria acontecer. Mas vamos lá, meu irmão, antes da gente prosseguir aqui, vamos ler aqui alguns textos bíblicos para nos fortalecer na fé e também nos dar mais embasamento sobre tudo que está acontecendo aqui a nós, né? Vamos aqui para 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 16 e 17. Vejamos o que diz. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a iniquidade. O ensino deles alastra como câncer. Meus irmãos, o que está escrito aqui no versículo 16 e 17 de 2 Timóteo, capítulo 2, basicamente, eu teria que ter muito cuidado. Por isso que eu falei para vocês que eu me sentia um pouco desconfortável por colocar esse videozinho e por fazer esses comentários com vocês. Por quê? Porque aqui diz, o apóstolo Paulo fala que evite conversas inúteis e profanas. Essas pessoas estão profanando. O que significa profanar, pessoal? Vamos aqui, eu tenho aqui uma tradução que eu peguei da própria internet aqui, para a gente entender um pouquinho melhor esses textos aqui, tá? Então vamos lá, o que significa profanar, meus irmãos? É faltar o respeito a algo religioso ou sagrado, tá? Faltar ao respeito a algo religioso ou sagrado. O que essas pessoas estão fazendo? Esse vídeo, por exemplo, isso não estão profanando o nome de Deus? Não é um desrespeito a esse Deus Criador? Ele acredita que esse Deus não existe porque ele não está se manifestando? Ele queria que ele aparecesse em glória aqui e começasse a fulminar pessoas e a salvar pessoas que estão passando necessidade. Ele não vê que tudo isso faz parte de um plano que deu errado no início e a culpa foi do próprio homem? Será que eles não percebem que o próprio homem causou tudo isso e não Deus? Eles não percebem que Deus deu a opção, né, da árvore do conhecimento e da árvore do conhecimento, do entendimento, tal, vocês não devem tocar, e sim da árvore da vida, mas o homem escolheu esse caminho, surgiu o pecado, com o pecado veio a morte, o salário do pecado é a morte, e todas as coisas ruins que estamos vivendo, e que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, Ele enviou o seu Filho único, o verdadeiro Deus, né, Criador de todas as coisas também, da mesma natureza divina, à terra, e se encarnou como pessoa, viveu conosco, fez tantos e tantos e tantos milagres que estão registrados. Meus irmãos, tudo isso aí tem a arqueologia estudando. A palavra de Deus é uma história milenar, que tem muitos e muitos estudos. Ninguém consegue contradizer, historicamente, pesquisando na arqueologia, na história, os feitos de Jesus Cristo. Os feitos da época de Moisés, da época dos profetas, todos aqueles milagres que Deus manifestou, meus irmãos, aqui na terra, e continua manifestando hoje, mas através de pessoas, tá? Deus sempre tem uma forma de atuar. Quando Jesus veio e cumpriu o seu papel para nos salvar, passou pela terra durante o seu ministério, escolheu aqueles 12 discípulos para propagar, para difundir o nome do Senhor, o seu ministério, o Evangelho de Cristo. Ali naquele período ele fez muitos milagres. Depois que ele se foi, os seus discípulos fizeram muitos e muitos milagres, meus irmãos. E hoje nós temos aí muitos irmãos em Cristo, filhos de Deus verdadeiros, fazendo e realizando milagres em nome de Jesus, tá? Nós temos doenças sendo curadas totalmente em nome de Jesus, mas essas pessoas querem o quê? Eles querem que apareça um ser gigante, um ser poderoso. Se eles imaginam o seguinte: Deus é muito maior do que esse universo, meus irmãos. Ele criou tudo isso. As estrelas, os planetas, as galáxias, tudo. Como que esse ser vai aparecer aqui e vai se manifestar diante de seres tão pequenos como nós? É complicado. Então tudo tem um tempo, meu irmão, para acontecer. Então aqui fala o seguinte: evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, meu irmão, que aqui seja apenas uma reflexão, que você não se deixe levar
por esses assuntos, tá? Esses assuntos que estão aí rolando nas redes sociais, te distraindo da verdadeira razão de ser, do verdadeiro propósito que temos com Deus, tá? Você muitas vezes fica perdendo tempo rolando informações aí no Instagram, no Facebook, sobre política, sobre guerrinhas, briguinhas, intriguinhas que estão fazendo com ministérios, com isso e aquilo. E você esquece do principal, meu irmão, que é louvar ao Senhor, que é adorar ao Senhor, que é se debruçar na palavra do Senhor, de Deus aqui, ler a palavra do Senhor, estudar, seja numa Bíblia impressa no computador, no celular, já falei para vocês, meus irmãos, tem muita forma hoje de você estar focado nas coisas de Deus e desfocar. Então não dê, né, evite essas conversas aí, porque o ensino dessas pessoas se alastra como câncer. O que o câncer faz? O câncer traz a vida ou o câncer traz a morte? Aí é que está a questão, meu irmão. Né? Se o câncer se alastra no corpo humano, qual é o destino dessa pessoa? E essas informações que nós estamos vendo por aí, se você continuar só seguindo essas informações, se apegando nisso, e participando, profanando, difundindo isso aí, isso vai se alastrar como um câncer. Vai matar não só você, como a muitas e muitas outras pessoas. Então cuidado, meu irmão, com essas informações. Esse vídeo que eu coloquei é só para você ficar atento, tá? Ele serviu só como uma reflexão para nós analisarmos aí o que está dizendo a palavra de Deus. Certo? Vamos continuar aqui na palavra do Senhor. Nós temos aqui, ainda em 2 Timóteo, agora no capítulo 2, versículos 23 a 26, nós temos o seguinte, ó. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Olha só, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Tem que ser paciente, meu irmão. Será que é o que eles estão pregando por aí? Paciência, ser amável, ou está pregando discórdia, né? No versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. O que é a verdade, meu irmão? A verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdade que nós consideramos. Jesus Cristo diz que Ele é a verdade. Jesus Cristo diz que Ele é a lei de Moisés. Jesus é tudo nesse mundo, meu irmão. Então, as pessoas, o que a gente deve fazer, deve corrigir com mansidão aos que se lhe opõem, né? Na esperança de que Deus conceda o arrependimento a essas pessoas, levando-os ao conhecimento da verdade. E no versículo 26 nós temos, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. As pessoas estão achando que estão fazendo a vontade delas, eles são altos, confiantes, eles não precisam de um Deus, porque eles não são crianças para ficar se apegando a um Senhor Todo-Poderoso, porque eles mesmos sabem que eles conseguem o que querem. A ciência está aí para curar as pessoas e eles conseguem fazer milagres, mas não conseguem não, meu irmão. O próprio doutor que me operou do meu câncer, ele, sendo uma pessoa cristã, ele sabe que sem a intervenção divina, se Deus não estiver operando ali naquele momento, se não for da vontade dele, nada acontece. Eles são apenas um instrumento. Eles tentam fazer o seu melhor. Se for da vontade de Deus, a pessoa vai ser curada, mas se não for, a pessoa pode ficar na sala de cirurgia, ou então, passado algum tempo, ele pode ir. Todos nós estamos sujeitos a isso, meu irmão. Deus não promete a nós aqui cura o tempo todo, sabe? Que você vai se... Não, Deus não promete. Deus promete o seguinte, que nós que somos salvos em Jesus, teremos um lugar melhor para viver, e viver eternamente, longe desses problemas, dessas lutas, dessas brigas, dessa maldade. Nada disso mais existirá. Continuando aqui na palavra do Senhor, meus irmãos. Aqui realmente falando dos tempos finais, tá? O que ele diz aqui, ó? Aqui continuando, né? 2 Timóteo, agora no capítulo 3, versículo de 1 a 5, meus irmãos. Prestem atenção. A gente vai falar aqui algumas palavras que eu busquei no Google o significado para que a gente entenda bem e tenha plena ciência de como nós somos fracos, meus irmãos, e precisamos da misericórdia do Senhor. Veja o que diz aqui, ó. Aqui na minha Bíblia, começa falando assim, ó, antes de começar
no versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo, ela fala que extrema corrupção nos últimos tempos. E aí começa a descrever, né? Aqui, é claro, eu estou pregando a versão NVI. Saiba disto, os últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Poderemos entender também tempos difíceis, tá? Aqui, o apóstolo Paulo está profetizando, meus irmãos. Aqui ele é um profeta, tá? Os homens serão egoístas, só pensam em si mesmos, né? Egoístas, não querem saber dos outros, se ele se dá bem, o importante é ele. Avarentos, meus irmãos, apego a coisas materiais. Desapego ao espiritual. Ele só dá valor para as coisas materiais. Ele não tem generosidade, ele não é uma pessoa generosa, tá? Presunçosos, pessoal. O que a palavra de Deus, o que presunçoso quer dizer? Eu busquei aqui para ver o significado, tá? Ó, presunçoso. Que ou aquele que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz, etc. Tá vendo, meus irmãos? Que essa é uma pessoa presunçosa, se acha melhor do que o outro, se acha superior. Será que isso nós não estamos vendo aí aos montes? Aqui na palavra de Deus, né? Pessoas egoístas nos últimos tempos, pessoas avarentas, presunçosos, arrogantes. O que quer dizer pessoas arrogantes, meus irmãos? Parece que a gente entende, né? Mas vamos pegar aqui, o que significa ser arrogante, segundo aqui o Google, né? Significa ser altivo, prepotente, ter a convicção que é expert em vários assuntos e por isso não tem interesse em ouvir outras opiniões. Será que isso não está acontecendo com muitas pessoas, meus irmãos? Será que nós, e aí eu e você, não se enquadramos em muito dessas características ruins que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Será que não precisamos nos transformar no novo ser? Não precisamos que Jesus Cristo entre em nosso coração e remova essas imundícias que temos como ser humano, essas tendências para fazer as coisas do mal? Isso aqui, meu irmão, todos nós com certeza temos um pouquinho de cada um, alguns mais enfatizados, outros menos, né? Ser arrogante significa ser altivo, prepotente, ter a convicção que é expert em vários assuntos e não tem interesse em ouvir outras opiniões, porque eles acham que só eles estão certos, né? Isso são aqui indícios do final dos tempos, né? Que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Continuando, blasfemos, pessoas que estão blasfemando, né? Não têm respeito mais com Deus, como esse vídeo está falando aí, né? Do início aí. Desobediente a pais, né? Pessoas hoje não têm mais obediência aos pais como na antiguidade. Nos últimos tempos, isso iria acontecer. Estamos vendo isso claramente aí, né, meus irmãos? Ingratos, pessoas que não têm gratidão. Você faz pela pessoa e a pessoa não tem gratidão. Ela acha que é obrigação, né? Ele tem que ser atendido, ele quer ser servido. São pessoas que querem ser servidas, tá? Seja por tudo. Seja por pais, pelos professores, pelos chefes, pela mídia, pelos serviços que são aí, eles querem ser servidos, eles são ingratos. E ímpios, pessoal, o que é uma pessoa ímpia, né? Vamos pegar aqui, ímpios, que é uma palavra diferente, mas que a Bíblia fala muito. Vamos ver o que fala aqui sobre ímpios, né? Significa herege, tá? Incrédulo, aquele que não tem fé, tá? Pessoas que não têm fé, não creem em Deus, são pessoas ímpias, que a palavra de Deus está falando aqui, tá? E no versículo 3 nós temos, sem amor pela família, meus irmãos. Sem amor pela família. É um indício dos finais, dos últimos dias, né? Sobrevirão tempos terríveis. Sem amor pela família, irreconciliáveis. Não se reconcilia mais, se afasta e não tem mais perdão, não tem mais amor, ele não perdoa, né? As pessoas se afastam de vez. Isso é complicado, meu irmão. Se você está vivendo isso hoje, mude, peça ao Senhor Jesus Cristo para te transformar, para mudar a sua realidade. Tira esse coração ruim que você tem de pedra, coração nojento, e traz um novo coração, que Jesus Cristo possa ocupar aquele espaço que é reservado a Ele, que você colocou outra coisa aí dentro. Que essa coisa ruim seja, em nome de Jesus, extinta da sua vida, meu irmão, agora, nesse momento, em nome de Jesus. E que Ele ocupe para que essas coisas nojentas, ruins, saiam de nós. Nós somos muito miseráveis, meu irmão. Eu falo isso com emoção, porque conheço, sei da nossa realidade. Se renda ao Senhor, peça um novo coração ao Senhor.
tá certo? Caluniadores, sem domínio próprio, calúnia, né? Fico falando mentiras, né? Falando mentiras aí. O que nós temos aqui o que é a palavra, o que eles traduzem, caluniadores, né? Vamos ver rapidinho aqui, meu irmão. Proferir calúnias é dizer afirmações falsas sobre alguém, de forma que ofenda a honra daquela pessoa, tá? Isso que significa calúnia, tá? Informações falsas sobre alguém. Será que isso também não está acontecendo muito hoje em dia, meus irmãos? O que é chamado hoje de fake news, né? E depois nós temos aqui, sem domínio próprio. As pessoas não têm mais domínio próprio, né? São cruéis, crueldade aumenta, inimigos do bem. Apesar de se falar em bem, em amor e tal, mas na prática a gente não vê isso, meu irmão. Inclusive nas igrejas cristãs, ditas cristãs, né? Devemos ter mais participação, mais efetividade na sociedade, né? Tem muitos aí que nem defendem bandeiras cristãs, mas que estão praticando generosidade na prática, né? Então, é isso que está falando aqui, né? E aí nós temos, no versículo 4, traidores, precipitados. Eles traem, né? Eles vão até certo ponto, até onde tem vantagem, eles estão ali. Mas a partir do momento que eles não têm mais vantagem, eles traem aquela pessoa, aquele seu amigo, né? Aquele seu companheiro de trabalho. Isso acontece muito hoje, né? São pessoas precipitadas, não têm paciência, não esperam, querem tudo, comem cru, né? Querem comer cru. Soberbos, né? Acham-se melhor que os outros. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amantes dos prazeres. E aí eles têm aparência, né? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Eles têm aparência de piedade, eles parecem que têm piedade das coisas, mas eles negam o poder de Deus. É como esse Senhor, né? Parece que ele tem piedade, parece que ele quer ajudar as pessoas. Parece que ele quer que Deus atue, que tire uma pessoa do buraco, que tire uma pessoa da miséria, que cure uma pessoa que está doente numa cama, no fundo de cama, que acabe com esses males desse mundo, mas Deus prometeu que vai acabar, meu irmão. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não da forma como você está dizendo aí, como todos esses pensadores, filósofos, psiquiatras, psicanálise, aí, esses pai dessas coisas que surgiram, né? De algumas décadas aí, de algumas centenas de anos, pouco tempo, não é de muito tempo não, mas que estão trazendo aí mais e mais a perdição às pessoas, né? E aí, ó, afaste-se desses também. Nós devemos se afastar dessas pessoas, meus irmãos. Devemos amar todas as pessoas como seres criados de Deus. Devemos odiar o pecado. Não devemos ficar junto dessas pessoas porque eles podem nos influenciar. Apesar de que nós estaremos aí revestidos. Eu confesso, meu irmão, que senti, continuo afirmando para vocês, muito desconforto para falar desse assunto. Mas se Deus assim o fez, aqui está feito. E que seja da vontade do Senhor. E que isso venha não a te desviar, não a enfraquecer a sua fé, mas fortificar a sua fé. Demonstrar a você que Deus está conosco, que Deus está no controle do universo, que Deus deu todos os sinais. Tudo que a gente está vendo e que está acontecendo foi anunciado através da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, se dediquem a esse grande Deus. Dediquem tempo, dediquem atenção a esse grande Deus. Tenha um verdadeiro propósito na sua vida. Não esse propósito profissional de ser bem-sucedido. Isso faz parte também. Você também não vai abandonar sua vida aqui porque você precisa viver, precisa passar por todos os processos. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que coloque Deus em primeiro lugar. Seja na sua faculdade, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus negócios, coloque Deus em primeiro lugar. Tenha tempo para o Senhor, logo pelas primeiras horas da manhã. Não deixe tempo para o Senhor no final, quando você está cansado, não tem mais nem ânimo e nem força para honrar, para louvar, para dedicar um tempo de adoração ao Senhor. Faça isso pela manhã, se preciso for, acorde mais cedo, meu irmão, e tenha um tempo precioso com Ele. Assim você se fortifica na fé. A sua fé é aumentada e essas coisas do mundo, essas turbulências do mundo não terão tanto impacto em sua vida, porque você sabe que isso breve terminará. E que seja com nós indo embora a qualquer momento, ou seja, quando Jesus voltar e tudo isso se findar,
e for resolvido de uma vez por todas. Que a glória do Senhor Jesus, desse Senhor que nós pregamos, que nós professamos a nossa fé, esse Senhor que nós acreditamos ser o nosso Salvador, te acompanhe, meu irmão, no seu dia a dia, te proteja de todos os males, de todas as influências ruins que temos nesse mundo, e que a sua fé possa ser renovada a cada dia, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e que Jesus Cristo possa te fortalecer, possa te dar entendimento da palavra, que o Espírito Santo te dê discernimento da palavra. Basta que você, meu irmão, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. De verdade, de coração, se entregue a Jesus e Ele te dará o Espírito Santo de Deus, que vai te dar entendimento, discernimento e te fortalecerá para suportar as coisas deste mundo. Lembre-se, para finalizar, meu irmão, temos 3 inimigos em potencial aqui nesse mundo. O primeiro é o mundo, né? O mundo é nosso inimigo. Tudo que o mundo tem de prazeres, concupiscências, são inimigos do Espírito, tá? Porque te levam a pecar. Nós temos como inimigo nosso próprio eu, né? Nós acharmos que somos alguma coisa, nossa carne. Então, temos como inimigo o mundo, nós mesmos, nossa carne, que é fraca e tem a tendência de ir para as coisas do mundo. E temos como inimigo o diabo, que é aquele que atenta para tudo que é ruim. Então, meus irmãos, fortalecemos-nos no Senhor Jesus. Milhares e milhares de anjos estão aí junto de nós, para nos proteger e nos guardar de todos os males. E que o Senhor, nosso Deus, possa reinar eternamente sobre nós. É isso que desejamos e queremos. Um abraço, meus irmãos, e até nosso próximo vídeo, se Deus, nosso Senhor, assim o permitir. Deus nos deu e Deus pode nos tirar. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Tchau, tchau, meus irmãos.